a tela. Isso, agora foi. Tá mostrando para vocês aí o slide? Então vamos lá. Então, como a gente foi falando, né, ao longo do tempo, a gente tem que verificar como que a gente pode, então, cultivar essas plantas forrageiras. Deixa eu ver só se eu estou gravando aqui, que eu acho que eu esqueci. Está gravando. Como que a gente pode fazer para cultivar essas plantas, né? Então, de uma maneira bem específica, a gente tem alguns condicionantes, né, para a gente fazer isso. Primeiro, escolha da planta forrageira, de acordo com as variedades que nós fomos estudando, os gêneros que nós fomos estudando, né, e você pode escolher aquilo que melhor convém, de acordo com o processo da nutrição animal e das exigências nutricionais, tanto dos animais como dessas plantas, condições climáticas e todo o resto. Avaliação das sementes ou mudas através dos testes de germinação, através dos testes de qualidade, para que a gente possa verificar, então, como que é o proceder e como que está. E avaliação do solo e correção de disponibilidade de nutrientes. Isso aqui eu deixo para a gente falar um pouquinho mais para o final da disciplina, porque é mais cálculos, e aí é bem interessante. Utilização de máquinas no solo, né? Nós falamos um pouquinho sobre a questão, né? Eu mostrei para vocês sobre a questão do maquinário utilizado principalmente para preparo do solo, né? Dizendo para vocês sobre ele. Lógico, vocês têm uma especificação de uma disciplina própria para isso. A época de semeadura, nós falamos um pouquinho na aula de segunda-feira, que foi a aula de reposição, referente à época de acordo com o estado que as plantas, elas, de uma certa forma, elas alcançariam. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de métodos de pastejo. Então, se eu já inseri essa planta em campo, né, estou cuidando, fazendo manejo, como que eu vou proceder a partir deste exato momento agora? Então, a gente vai fazer aqui o seguinte processo, que seria ajuste da taxa de lotação. Olha, quantos animais que com essa variedade comporta nesta área, nas condições em que ela apresenta. Quais são os métodos de pastejo e como seria feito esse manejo de pastejo. Então, isso aqui seria os próximos passos que a gente vai dando ao longo deste momento aqui, né, na nossa disciplina. Uma vez que é importante ambos, tanto o método de pastejo como o manejo de pastejo estabelecidos, para que a gente não possa ter aí prejuízos tanto na atividade, como também prejuízos relacionados às plantas, relacionado à degradação e tudo mais, tá bom? Então, os métodos de pastejo seriam e são uma seleção de técnicas para a locomoção do rebanho e controle da sua lotação. O que seria isso? Locação do rebanho. Locação, o local onde esses animais eles estarão fixados para que eles possam, então, pastejar. E o controle da sua lotação nesta área. Quantos animais podem permanecer? Então, esse método de pastejo, ele visa este processo, tá bom? Selecionar técnicas para locação, ou seja, como que ele vai ficar, e o controle da sua lotação de quantidade. Os objetivos são, primeiro, melhorar a eficiência do pasto. Com que processo? Fazendo com que você, utilizando de maneira correta a sua pastagem, de forma eficiente, você vai ter um melhor pastejo para esses animais, tanto no processo de captura do alimento, como no processo de fornecimento desse alimento também. Diminuir o estresse na pastagem. Esse estresse poderia ser qualquer tipo aí de problemas como plantas indesejáveis, plantas daninhas, como doenças, como pragas, e também com o melhor desenvolvimento
evitando o estresse aí por questão hídrica, porque você vai ter, né, o fator de como que essa variedade se comporta ao longo do tempo, fatores climáticos, de estresses ambientais. Melhorar a uniformidade de pastejo. O que é isso? Os animais, eles utilizarem da pastagem da mesma maneira. Então, uniforme. A mesma altura que está de uma ponta, estar na outra ponta, de maneira que não haja plantas que estão maiores uma que a outra, que possivelmente poderia vir, né, a se diferenciar na sua composição, principalmente lignina, fibra e etc. E assim vir a diferenciar ou levar a um processo de não seleção desses animais, tá bom? E reduzir custos com a manutenção da pastagem também é um outro fator importante para que essas situações elas possam vir a acontecer. Entre os métodos de pastejo, nós temos aí alguns que são os mais utilizados. Entre eles, o pastejo contínuo, vamos falar um pouquinho separado. Pastejo intermitente. Se a gente for verificar isso aqui, contínuo, né? A gente lembra da palavra sempre. Sempre está em uso. Um remédio que nós tomamos de uso contínuo, quer dizer que todos os dias nós utilizamos esse remédio. De forma intermitente. Já viu? A gente fala muito de questão de jejum intermitente. Comida tal hora, não fome tal hora. Comida tal hora, fome tal hora. Então é mais ou menos esse mesmo processo. Período de utilização, período de descanso. E aí nós temos a forma com que esse pastejo ele vai vir a ocorrer. De forma rotativa, na forma de faixa ou diferido. Rotativo, o nome próprio já diz, né, com o processo de rotações. Faixa, se a gente for pensar numa faixa de pedestre, é uma continuidade, né? A pessoa vai passar do início ao fim para uma travessia. Então, da mesma forma, a gente teria essa questão de faixa. Vou explicar daqui a pouquinho. E diferido, diferente. Então, como se a gente pudesse diferir, reservar ou colocar isso daí separado dos demais para que pudesse ser fornecido em determinado momento. Então, isso daqui são técnicas, né? Tanto de locação como de controle da lotação desses animais em determinada área. Tudo isso ele é envolvido por alguns fatores que são considerados para nós como componentes. Esses componentes são a frequência de pastejo, por quanto tempo, tipo assim, qual que é a frequência, né? Quantidade de tempo. Frequência. Tanto dias. É sempre. É de vez em quando. E qual que seria este tempo? Dentro desse processo aqui de frequência de pastejo, os animais eles vão ficar aqui no processo rotativo de 3 dias. Aí nós vamos entrar aqui, na realização entre frequência de pastejo e tempo de pastejo. Nós vamos ter, então, os métodos de pastejo. Esse método pode ser contínuo ou pode ser intermitente. E os dois eles estão relacionados com o processo de intensidade. Um que é mais intenso e o outro que é menos intenso com período de descanso. Um você descansa, o outro você não tem período de descanso. Isso é que vai, então, diferir. E é isso que relaciona também a questão aqui de tempo de pastejo. E tudo isso a gente vai verificando. E temos aí também alguns fatores que são cálculos que a gente pode realizar para que a gente possa, então, chegar nesse tempo, nessa frequência de pastejo, de acordo com aquilo que nós formos, então, manejar dos nossos animais. Tá bom? E aí, dentro dessa questão do pastejo contínuo e do pastejo intermitente, a gente começa a ter, então, algumas similaridades e algumas diferenças. Quanto, então, à pressão de pastejo, o que seria essa pressão exercida? Quantidade que nós temos em um determinado lugar. Por exemplo, quantidade de ar. Nós temos uma panela de pressão, né? Então, é quantidade de ar ali. Então, aqui seria a questão de animais. Como seria essa presença desses animais? No pastejo contínuo, nós temos a presença contínua desses animais. Esses animais eles vão estar ali presentes o tempo todo nessa área. E quanto à quantidade de superfície foliar,
essas plantas elas vão formando, então, estruturas, né? Então, aquela estrutura de desenvolvimento que nós já vimos em sala de aula. Primeira fase 1, fase 2 e fase 3. De acordo aí com o processo que nós formos utilizando. O que vai mudando aqui no caso? Como nós temos a presença contínua dos animais eles vão também estar alimentando nesse processo continuamente. Isso significa que a estrutura dessa planta em termos de rebrota, ela vai ser diferente, por exemplo, da estrutura dessa planta. Porque aqui pode ser que ela passou um dia, o animal já volte nessa mesma planta. Então, essa estrutura ela vai acabar, estrutura morfo, não o que é caule, o que é raiz, não. Mas a questão de altura e outras situações assim, pode ver que tenha alguma diferença. E também aqui, o índice de área foliar mais ou menos constante, né? Então, você tem aí quase que sempre, como os animais eles retornam muito, esse processo de índice de área foliar, quantidade de folha que você tem, meio que constante. E por isso também interfere aqui na área de interceptação de luz. Isso nós estávamos falando de pastejo contínuo. Quando nós estamos falando de pastejo intermitente, nós vamos verificar que a primeira diferença está na presença desses animais. Na pressão de pastejo, nós temos aqui a presença temporária desses animais. Esses animais, eles vão estar pastejando por determinado período de tempo e outro período de tempo eles não estarão pastejando. Então, a planta, ela vai, de uma certa forma, estar no processo de descanso. O pasto em si vai estar no processo de descanso, digamos assim, né? Para que ele possa ter um processo, então, de recuperação. Nisso, nós vamos ver, como eu falei para vocês no slide anterior, que o pastejo intermitente, ele tem, vamos voltar aqui, um processo deixa eu verificar onde que eu falei. Eu falei aleatório, não foi escrito. Um processo de ter a estrutura, então, meio que igual de uma ponta a outra ponta. Então, consequentemente, você vai ter uma quantidade de área foliar meio que, desculpa, área não, de estrutura meio que próxima, e o índice de área foliar vai ser variável, uma vez que você vai ter momentos que está mais baixo, momentos que vai estar mais alto, momentos que está mais baixo, momentos que vai estar mais alto, de acordo com a entrada e a saída desses animais neste momento, neste sistema, então, de pastejo intermitente. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses fatores. Existe aí, então, o pastejo dentro dessa faixa de pastejo contínuo, né, aqui onde você tem presença contínua dos animais, nós vamos ter então algumas variações. A primeira variação que a gente verifica é o pastejo sob lotação contínua. Essa lotação contínua, ela vai poder ser uma lotação fixa ou uma lotação variável. Isso em relação à quantidade de animais, tá bom? A lotação fixa, eu vou ter 150 animais aqui nessa área. Lotação variável, alguns momentos eu vou ter 50 animais, outros momentos eu vou ter 30 animais, outros momentos eu posso ter 60 animais. Então, são diferentes um do outro. Fixo, eu vou ter o tempo todo a mesma quantidade de animais. Variável, eu vou ter essa modificação da quantidade de animais que vão estar presentes. E existem algumas diferenças. Então, na lotação fixa, não permite nenhum tipo de controle da estrutura do pasto e não é considerado como modalidade de manejo. Isso a gente vai entender daqui a pouquinho, quando a gente falar de outro fator, por que ela não é considerada uma modalidade de manejo. Mas, se a gente for verificar, ele não permite nenhum tipo de estrutura do controle de pasto. Então, o manejo que a gente realiza é basicamente para que você tenha animais entrada, saída, para que você possa ter tamanho, possa ter rebrota. Então, quando você não tem essa situação, você não está fazendo um processo de manejar essa sua área. Basicamente, seria isso. Então, como que na lotação física, você não permite nenhum tipo de controle da estrutura do pasto, porque você tem sempre 50 animais, e esses animais eles vão estar sempre esparramados, espalhados naquela área para poder, então, se alimentar com esse processo, tá bom? A lotação variável, ela já é diferente. Ela respeita a velocidade de rebrota,
Ou seja, ela respeita o processo de recuperação daquela planta. Ela tem processo de ajustes mais frequentes na taxa de lotação. O que seria? Na quantidade de animais que eu tenho, por isso que eu falei para vocês, em momentos eu posso ter tanto, em outros momentos eu posso ter tanto. E ela equaciona as relações entre oferta e demanda. Ou seja, se eu tenho muita oferta, eu posso, então, eu tenho muita quantidade de matéria seca, eu posso aumentar a quantidade dos meus animais. Porque a minha demanda, a minha oferta, ela acaba sendo alta, então eu posso aumentar. E de acordo também com a relação demanda. Quanto que eu preciso, então? Seria X tanto de matéria seca. Então, aqui eu consigo fazer este processo de fazer um processo de variação. No mês tal eu vou ter mais animais, então eu preciso ter mais comida para esses animais. Então, mais pasto. Então, aqui eu consigo fazer um processo de variar isso aí de acordo com o longo do tempo. Tá bom? E o pastejo sobre lotação intermitente, eu tenho aí um pastejo alternado, um pastejo em faixas, pastejo rotativo ou diferimento. Este pastejo sobre lotação intermitente é aquele que trabalha com uma fração do pasto por vez. Então, o meu pasto, ele tem aqui 20 hectares. Eu tenho 20 hectares de pasto. E então, inicialmente eu vou trabalhar com 3 hectares, depois eu trabalho com mais 3, depois eu trabalho com mais 3, depois eu trabalho com mais 3. Isso dependendo da forma que eu vou ter aqui de manejo, né? Pastejo alternado, pastejo em faixa, pastejo rotativo. Qual desses que eu vou poder, então, utilizar? E nesse daqui, a gente tem alterações bruscas na massa de forragem. Por que nós temos alterações bruscas? Porque existe aí um espaço menor de pastejo e, consequentemente, você tem uma altura que os animais vão entrar e uma altura que os animais vão sair. E acaba que essa altura é a altura que, de uma forma assim, brusca, pelo fato de você consumir uma quantidade de matéria seca muito alta. Por isso que nós colocamos aqui, necessita de monitoramento da entrada e da saída dos animais dos piquetes. Porque se eu deixo muito alto, acima da altura dos animais, isso dificulta um pouquinho o processo de pastejo. E se eu deixo se eu saio, tiro os animais no momento que ela esteja muito baixo, acima daquilo que ela pode suportar, eu atrapalho o processo de rebrota. Então isso acaba sendo um processo de complicação, tá bom? Então, nós vamos ver essa questão aqui desses métodos de pastejo, só para a gente poder verificar. Então, na lotação contínua, então olha para a gente verificar aqui. Eu tenho, então, uma área específica de tantos hectares e eu tenho uma quantidade X de animais. Então, a lotação contínua, exemplificando aqui, os animais eles ficam na área todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, hoje, amanhã e sempre. Então, eles continuam aqui. E temos aí um período de descanso totalitário igual a 0. Ou seja, essa área alimentou, ela volta, alimentou, ela está aqui, alimentou, ela está aqui. Isso envolve um maior ganho por animal. Uma vez que esse animal ele não vai ter uma restrição alimentícia aqui, ele vai sim poder estar passando aqui. Então, a apreensão dele, a busca é menor, a busca dele ele pode ser até maior, mas a apreensão dele também acaba sendo maior por causa desse processo de ele estar livre para que ele possa se alimentar o tempo todo. Quando a gente tem essas condições, lotação contínua, a gente verifica muito uma desigualdade, às vezes, na alimentação. Plantas que estão um pouquinho maiores, plantas que estão um pouquinho menores, devido a esse processo dele poder selecionar, né, aquilo que ele vai querer com mais facilidade, uma vez que ele tem alimento aí para todo mundo. A lotação intermitente rotativa é aquela cuja qual esta área que eu estou trabalhando, ela é dividida em áreas, em sub-áreas, que nós chamamos essas sub-áreas de piquete. Então,
uma área que eu tinha na totalidade, eu dividi ela aqui para que eu possa, então, dividir este processo, essa área para alimentação desses animais. Então, inicialmente, os animais eles vão estar aqui, nesse fiquete. Após terem alimentado isso aqui, então, na altura, por exemplo, de 70 centímetros, saiu com 25. Quando a planta chegou a 25, eles passam para este. Depois de 25, passam para esse. Isso pode demorar, por exemplo, 2 ou 3 dias. Depois que ele completa o ciclo, ele volta para este primeiro. Uma vez que isso faz um processo de recuperação, um tempo de recuperação de rebrote desta área aqui que foi pastejada primeiro. Com isso, a lotação intermitente rotativa, ela acaba ganhando, né? Ela é um período de ocupação, ela tem um período de ocupação de descanso controlado, pode ser 3 dias de ocupação, 1 dia de descanso, por exemplo. Ou 1 dia de ocupação, 3 dias de descanso. É mais ou menos, é mais fácil isso, na verdade. E aqui você tem um ganho maior por animais por área, né? Então isso acaba sendo diferente de que o ganho é por animal e aqui o ganho é por área. Isso diferencia bastante. Aqui, né, só para a gente verificar, para falar para vocês aqui, então, contínuo, pastejo constante, pastejo constante sem período de descanso. Então, aqui, os animais estão aqui presentes, não tem uma lotação fixa, né, mais ou menos aqui, parece. E aí os animais eles vão estar o tempo todo alimentando aqui desta área. Lembrando para vocês que existe uma grande diferença entre aqui os equinos e os bovinos, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar isso na anatomia animal, que é na hora de se alimentar. Os equinos, eles puxam e tiram quase que toda a estrutura da planta, né? Puxam até mesmo raiz. Já os bovinos, não, eles cortam, né, a planta para que eles possam, então, ingeri-la. Isso daí, então, faz com que o processo de rebrote seja melhor. A lotação contínua, né, como a gente pode perceber, os animais estão sempre presentes na área. Prioriza o ganho animal, uma vez que você tem maior área disponível para pastejo por animal. Então, por isso que o ganho animal ele acaba sendo maior. Existem aqui grandes criações extensivas, ou seja, né, a gente tem lá extensiva, semi-intensiva e intensiva. Semi-extensiva é os animais que são criados em pastos, em grandes extensões de terra, soltos aí, com alimentação quase que única e exclusivamente de pasto. Semi-intensivo é aqueles animais que se alimentam do pasto, mas que também possuem a suplementação alimentar. E os animais de forma intensiva são aqueles animais que estão intensamente sendo alimentados, quase que todo o fornecimento em coxo. Por exemplo, gado leiteiro, que são criados em sistema intensivo, que estão ali presentes em baias ou lotes ali, que estão sempre se alimentando. Então, acaba tendo este processo. O menor investimento, a lotação contínua exige um menor investimento em instalações e equipamentos, uma vez que como são áreas extensivas, o que você vai exigir é que a sua área seja cercada e tenha, né, pontos aí para água, né, e caso seja fornecido algum tipo de alimentação. Uma maior seletividade dos animais, uma vez que, pode observar por esta imagem aqui, você tem pontos que estão mais altos e pontos que estão mais baixos, porque o animal, como a gente já falou desde o início, ele tem essa possibilidade de selecionar o alimento que ele quer, que seja mais fácil para a sua palatabilidade e, assim, dependendo da experiência, também a sua digestibilidade. E, consequentemente, quando ela está numa área extensa, ele pode, então, selecionar aquele que possui, por exemplo, menos quantidade de lignina, que faz com que as plantas ficam mais fibrosas e, assim, reduzam um pouco o processo de digestibilidade. Uma distribuição irregular do pastejo de fezes e urina. Por isso também isso pode ser consequente, também pode influenciar nessas plantas que estão aqui em tamanhos diferentes. Porque fezes e urinas, com certeza, dos animais, eles possuem alguns nutrientes que, em processo de decomposição, são retornados ao solo. Então, você vai ter ali pontos da sua área que vão estar constantemente com fertilidade um pouquinho diferente por essas variações. Variação muito grande, isso depende, né, dessa intensidade aí desses animais.
Aqui, uma maior suscetibilidade para um manejo mais inadequado. E também esses animais eles podem sofrer mais quando a questão lá de verão, quando você tem então uma dificuldade maior para suprir as demandas energéticas desses animais. Então, os animais são mais suscetíveis àquele processo de efeito sanfona. Outro processo que pode acontecer também seria o excesso de forragem, uma vez que, como eu não tenho um controle de entrada e de saída, eu posso estar, tanto para os animais, fornecendo uma quantidade de forragem excessiva, ou até mesmo eu posso ter em pasto, né, uma quantidade de forragem excessiva pela demanda dos animais que eu tenho. A distribuição das aguadas com sombreamento deve evitar o pastejo desuniforme. Por isso que, quando se tem esse tipo de lotação contínua, né, de utilização de pastejo contínuo, é uma necessidade muito grande de que os coxos, né, e as aguadas elas sejam distribuídas ao longo aí do período de uma forma a evitar, a chamar a atenção do animal para evitar, né, isso daí, o pastejo uniforme. Os animais eles só se alimentam em uma área e concentram-se ali e outras áreas eles deixem, né, para um outro momento. É necessário sempre também que o produtor possa, de uma certa forma, estar guiando esses animais para áreas que ainda não foi pastejado, né, para que mantenha esse processo aí de uniformidade. Então, na lotação, né, como a gente pode verificar, ele é utilizado em sistemas extensivos e principalmente em pastagem pouco produtiva, ou que não tem um processo de rebrota mais lento, uma vez que como você está com os animais passando, né, você não tem um processo meio que intensivo, meio que de ciclo de tempo específico, você então tem essa demanda aí, pode ser utilizado mais plantas que não sejam tão produtivas assim. Não precisa controle algum sobre a estrutura do pasto, como nós já conversamos. Não deve ser considerada como opção de manejo, devido a essa questão que você tem animais malnutridos, ou baixa utilização da forragem produzida, ou até mesmo animais, a questão de ter animais malnutridos seria porque animais alimentam constantemente somente da forragem, às vezes não tem ali a quantidade de nutrientes adequados para que ele possa, então, se beneficiar. Então, aqui nós tivemos, né, uma lotação contínua. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí de vantagens e desvantagens de cada uma. Essa para a gente verificar, este fator. Então, quando você tem a lotação fixa, uma das vantagens são a baixa necessidade de mão de obra qualificada, né, uma vez que isso torna-se mais fácil. E o investimento inicial acaba sendo menor quando comparado com outros métodos aí. A desvantagem, um pasteio seletivo, irregular e com baixa eficiência, uma vez que você tem muita oferta e, consequentemente, os animais vão selecionar e vai ser uma questão irregular e com baixa eficiência, e, consequentemente, devido à questão nutricional. Favorece a entrada de plantas invasoras em áreas superpastejadas. Ou seja, quando você tem áreas, não pela quantidade somente de animais, mas pela intensidade que esses animais permanecem naquele mesmo local. Como o processo vai ser sempre se alimentando ali, as plantas vão ficar mais baixas e, consequentemente, a incidência solar pode ocorrer, né, no solo. E, consequentemente, com isso, você tem plantas daninhas que possuem as suas sementes em tudo quanto é solo, qualquer lugar que você for. Basta você pegar um vaso e colocar terra, joga água, vai ter planta daninha, você mata, joga água, vai ter planta daninha, porque tem um banco de semente lá. E tem muitas dessas plantas que elas são fotoblásticas, positivas, ou seja, elas precisam de luz para que possam se desenvolver. Então, quando elas encontram esse foco de luz, existe luz incidente sobre elas, né? Elas vão germinar e por isso você tem aqui uma possibilidade de ter entrada de plantas invasoras nessas áreas.
Aumenta a incidência de pragas devido ao mau pastejo e acúmulo de esterco em certos locais, o que pode, de uma certa forma, chamar a atenção de alguns insetos por questão de favorecimento de alimento, principalmente aqueles animais insetos, desculpa, que se alimentam de produtos em decomposição, então isso daí é muito, muito legal para eles. Aumenta a degradação da área por perda de solo, erosões e lixiviação de nutrientes, uma vez que o solo vai estar exposto. Se você tem áreas, então, pode vir a ficar exposto, né, o solo. E se você tem áreas com intensidade de chuva, isso pode dar um grande problema. E isso também, uma desvantagem é que diminui a capacidade de lotação por unidade de área. Lotação, quantidade de animais por área. Então, isso acaba sendo reduzido aí na lotação contínua fixa. No sistema de pastejo contínuo, mas de lotação variável, de número de animais, né, diferentes ao longo do tempo, o recomendado são plantas de hábito de crescimento prostrado, um pouquinho mais inclinado, né, ou plantas eretas com pequeno alongamento do pomo. Costumeiramente, esta lotação variável ela é confundida com a modalidade ineficiente de taxa de lotação fixa, né? E acaba gerando aqui um descrédito dessa técnica. Por quê? Todos os problemas e desvantagens que são vistos no pastejo de lotação fixa, né, animais fixos, 50 animais sempre, eles são, de uma certa forma, levados aqui em consideração. Então, isso seria uma forma incorreta de se ver esse método. Uma vez que este mesmo, quando você verifica o outro, você tem uma dificuldade de ajuste da estrutura do pasto. Aqui não, quando você tem um número de animais, por exemplo, você tem muita demanda, muita oferta de forragem, eu posso aumentar o número de animais. Com isso, eu vou ajustar o número de animais e também ajustar a questão da área. Então, isso aí é um fator que a lotação fixa já não possui. Então, isso aqui já seria um benefício a mais. Aí, entre as vantagens da lotação contínua variável, baixa necessidade também de mão de obra qualificada, o investimento inicial ele é pequeno e algum controle sobre a pastagem. Eu posso, né, como a gente falou, dependendo da demanda, colocar uma quantidade de animais para que haja aí um pastejo um pouco maior. Porém, ele é pequeno, né? Lembrando que pastagem seria a planta, pastejo, o animal comer a planta, né? Lá no final. Desvantagem. O produtor deve manter... Gente, eu tô com um probleminha aqui. Esse tempo de seca, quando eu fiz uma cirurgia, né, há muito tempo, há uns 2 anos, para corrigir o grau do óculos. Eu usava óculos e corrigi o grau do olho, parei de usar óculos. E uma das consequências disso é seu olho secar. E a gente usa um colírio. E mesmo nessa época de seca extrema, que a umidade está muito baixa, o olho seca muito. Então fica muito difícil você... Às vezes eu leio aqui, eu fico muito passando, às vezes pulando, né, aquilo que eu estou lendo por causa disso. Eu vejo uma coisa e estou vendo outra já. Que nem hoje eu fui no cartório pedir uma certidão de inteiro teor. Eu anotei o número 89.946 e pedi a certidão. Mas a certidão que eu precisava era 88.946. Então, assim, os números para mim é mais difícil ainda do que as letras nesse período. Então, acaba sendo isso. Eu me senti agora como um meme do Instagram que diz o professor falando da matéria, os alunos dormindo. O professor falando dos benefícios, não sei do que, o povo dormindo. O professor falando do seu divórcio, o povo prestando atenção. Foi quase isso. Foi da matéria, todo mundo dormindo. Falei do meu dificuldade, todo mundo acordando. Então, o processo de intermitente, né, agora a gente vai falar de outro processo. Então, aqui a gente falou de lotação contínua. Os animais sempre vão estar na área, na mesma área ali, né, sempre naquela área. E aqui a gente vai falar então agora de pastejo intermitente, onde você tem período de ocupação e um período de descanso. Para que eu tenha, então, um período de descanso de uma área, é preciso que eu tenha, então, uma outra área para que eu possa, então, fazer com que esses animais eles possam continuar se alimentando. O que aparece, o que
nós temos aqui de processo de intermitente, como a gente colocou lá? Uma lotação rotacional, lotação em faixa, pastejo limite e o pastejo diferido. Então, vamos entender cada um deles aqui. O pastejo de rotacional é aquele pastejo onde que você tem a área, conforme nós já vimos, dividida em piquetes. E esses animais, então, eles vão rotacionando. Por exemplo, um dia de ocupação aqui, passou para cá. Outro dia de ocupação aqui, passou para cá. Outro dia de ocupação aqui, passou para cá. Outro dia de ocupação, passou para cá. E assim, sucessivamente, até que ele volte para o primeiro. Quando ele voltar para cá, esta área aqui já teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de descanso. Então, ele teve aqui um período de ocupação e 7 dias de descanso. Aí, esse daqui, quando ele for vir para cá no próximo dia, ele vai ter tido 7 dias de descanso e um dia de ocupação. Então, você tem esse processo de divisão, é rotacionado. Entrou os animais aqui com 70 centímetros. Passou um dia e os animais colocaram a 20 a 50 centímetros. Troca. Então, esse 25, 70, 70, de acordo com a variedade que está aqui expressa, tá bom? Alguns momentos eu vou parar, como vocês estão vendo, é quando aparece para mim uma mensagem dizendo assim que a internet está instável. E, consequentemente, é este momento que o microfone falha ou a imagem falha. Por exemplo, o Bruno ele tinha ficado parado aqui, a imagem congelada. Então, aí eu vou verificando isso, eu paro, a hora que voltar eu continuo, tá bom? O outro tipo é o pastejo em faixa, que também são a divisão dessa mesma área em pequenas faixas, ao invés de sermos, por exemplo, kits. Então, faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4. E funciona da mesma forma. Quando os animais, então, eles chegam aqui na faixa 4, eles retornam, então, aqui para a faixa 1. Então, é meio que um processo rotacional, mas eles estão em faixa. Uma faixa de terra aí que tem largura e comprimento. O outro que nós temos aqui é o pastejo limite. Então, por exemplo, você tem uma área aqui, e o limite que os animais podem ficar aqui é até essa planta de 25 centímetros. Por exemplo, atingiu 25 centímetros, elas vão para cá. Atingiu 25 centímetros aqui, elas voltam para cá. Atingiu de novo, volta. Então, é sempre uma troca constante aqui entre uma área e outra, uma área e outra. Então, isso também faz parte do processo, porque essa área ela vai ter um período de ocupação e um período de descanso, tá bom? E aqui nós também temos o pastejo diferido. O pastejo diferido, ele vai diferenciar com a seguinte característica. Então, a minha área aqui, ela está dividida aqui em piquetes, da mesma forma que o pastejo rotacional está. Os animais, eles vão estar aqui, então, sendo rotacionados nesta área. Então, eles vão passando de piquetes em piquetes. Mas vocês estão vendo que aqui eu tenho um piquete que ele está diferente dos demais, né? Esse piquete aqui, ele está marcado de cinza. Por quê? Esse piquete aqui, ele vai ser chamado de diferido. Ele vai ser o quê? Ele não haverá o pastejo dos animais neste. Aí, os animais, eles não vão pastejar aqui, eles vão ser pulados daqui e vão utilizar o próximo. Para que essa área ela fica aqui, então, vedada, digamos assim? Não há a entrada de animais. Para que tudo que for produzido aqui possa ser utilizado em uma época específica e oportuna de necessidade desses animais. Por exemplo, a época de seca ou algum fator assim, tá bom? Então, por isso que ela é chamada de diferido. Então, nisso, a gente chama de manejo rotacionado de pastagens. Então, tem um materialzinho da Embrapa, né? Foi uma palestra da Embrapa, e eu trouxe esse materialzinho aqui para vocês. Que é uma rotação, fala um pouquinho de rotação, mas sistema de pecuário de leite. Então, o que é manejo rotacionado das pastagens? Então, seria a forma de utilização da pastagem, que essas são divididas em porções menores. Então, a sua área você divide em pequenos piquetes, onde você vai ter uma melhora do controle local, uma vez que você vai ter um controle quase que total sobre a área da sua pastagem.
e concentra uma grande quantidade, um grande número de animais numa pequena área, bem diferente, né, dos outros. E também tem forma de manejo diferentes e soluções diferentes a todos os problemas. Pode ser utilizado uma parte da propriedade, pode ter pastagem produtiva e com potencial de resposta, podem ser melhor feito aí o processo de correção e adubações necessárias, uma vez que você pode trabalhar com essa adubação também dividida de acordo com o processo que você vai ter. Existe aqui também a necessidade de manutenção das cercas, né? Uma vez que você vai ter aí um uso contínuo, um uso rotacionado dessas áreas, então você vai ter uma quantidade de cercas utilizadas um pouco maior. Então acaba que a gente tem esses processos. Animais com potencial de resposta, né, pelo processo de ganho aí dos animais. E necessário uma dedicação maior, um acompanhamento maior e um conhecimento maior diferente do que a lotação fixa ela ofereceria, né? Uma vez que, se vocês forem olhar, tá claro que não precisava de ser assim tanto conhecimento, né, técnico. Nesse caso você vai precisar, porque você vai ter que conhecer a variedade, o comportamento da variedade, controlar o processo de entrada, controlar o processo de saída, e isso aí tudo muito importante. A diferença aqui, ó, seria isso aqui. Pastejo intensivo, eu teria desculpa. Aqui a gente teria, por exemplo, a área de intensivo e teria, por exemplo, a área de rotacionado. Então, eu posso ter aqui um ajuste da forma que eu posso estabelecer, né, o manejo que eu quero ter naquela área. Então, isso acaba sendo também um fator aqui, ó, melhora o controle local. Cadê? Utiliza aqui também as formas, né, de utilização da pastagem, eu posso modificar isso daí. E aí a gente tem aqui, né, contínuo, mais uma vez, alternado e o rotacionado. E são os tipos de manejo que a gente pode ter. Então, isso acaba sendo um processo bem interessante. Quando a gente está falando aqui de pastejo rotacionado, para a gente verificar também uma diferença quanto à questão de plantas, ele é indicado para qualquer planta forrageira, desde que respeitado o seu período de descanso. Olha, eu preciso, então, para a recuperação dessa planta, de 7 dias de descanso. Então, eu tenho que ter pelo menos aqui 8 piquetes. Por exemplo, aqui os animais utilizem um por dia. Então, para que eu possa voltar para ele. Então, há essa necessidade. Já aqui, plano para o contínuo, como para o alternado, eu tenho a necessidade de plantas indicadas para plantas com hábito de crescimento rasteiro, pois uma vez de plantas cespitosas não toleram esse manejo. Cespitosas, devido ao seu hábito de crescimento aqui, de ser, né, de sempre estar trabalhando com o processo de formar, né, touceiras, ele acaba tendo uma grande dificuldade. E demanda ajuste constante de lotação. Então, essa tem uma diferença aqui entre uma e entre outras. Como que pode ser, então, a forma do meu piquete e quantos piquetes que eu vou precisar? Então, se a gente for olhar, a gente tem aqui, dependendo da sua área, os tamanhos do piquete eles podem ser variáveis de acordo com N fatores. Sempre observando aqui, ó, que a gente tem sempre os corredores de manejo aqui para que possa ter, então, o trabalho de poder locomover esses animais, trocando eles de um lado para o outro. Então, tudo isso é influenciado. Aqui também, outras áreas que tem essas pequenas diferenças aí específicas entre um ponto e outro. Porém, o que a gente tem como proposta? Sempre que o formato seja o mais quadrado possível. Até por questão de uniformidade dessa área, de uniformidade do pasto, uniformidade do pastejo. E controle mais eficaz aí de altura de pasto. Preferência: 2 áreas de descanso opostas, sombra e água, fazendo um esquema, né, sempre de revezamento aí, com 2 áreas de descanso, uma oposta, né, onde você tem de um lado sombra e do outro lado você tem água.
sempre é uma preferência, né? Mas nem sempre você vai ter isso esquematizado. O tamanho, o dimensionamento é em função do rebanho e da pastagem. Ou seja, a referência é que você tenha que ter 50 metros quadrados por unidade animal por dia. Lembrando que unidade animal seria um animal com 450 quilos. Então, essa seria a referência para cálculo de um número de piquetes, por exemplo, né? Levando em consideração o que a pastagem pode fornecer e qual seria a demanda aí desses rebanhos. Tamanho, né? Desculpa. Tamanho aqui relacionado a isso. O número, ele está dimensionado em função da demanda e da produção de forragem. Quanto que essa planta ela consegue fornecer? Uma referência, 14 a 20 piquetes por hectare. Por hectare? Ou não. 14 a 20 piquetes, acho que numa área maior. Eu tenho um cálculo aqui, deixa eu olhar aqui que eu coloquei. Aí, então, para a gente falar o número de piquetes, existe essa pequena fórmula aqui, ó, para a gente saber quanto que a gente precisaria de piquetes, pelo menos o mínimo de piquetes que eu precisaria. Ele está relacionado com o período de descanso, que é o período que essa planta necessita para recuperar, dividido pelo período de pastejo em dias, mais um. Então, por exemplo, aqui, vamos supor, eu estou trabalhando com uma área, com uma planta, onde ela necessita ter pelo menos 7 dias de descanso, que ela é utilizada 2 vezes. Então, o animal ele entra lá e fica 2 vezes, ele fica lá, ele se alimenta durante 2 dias, e o período de descanso dela é de 7 dias. Qual seria o número de piquetes necessários, pelo menos, mínimo? Então, seria 7, que é o período de descanso, dividido por 2, que é o período de ocupação, daria 3,5. Mais um piquete. Eu tenho que ter pelo menos 4 piquetes. Isso seria pelo menos o mínimo que eu preciso de ter para essa condição. Então, a minha área precisaria ter pelo menos isso. Mas isso depende do quê? Da quantidade aí. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar umas tabelas que a gente pode fazer esse cálculo. Então, tá vendo que eu nem coloquei a fórmula. Só coloquei isso daí porque acaba fazendo um processo. E é recomendado também que o trabalho pastejo rotacionado, forrageira de alta produção, com alto nível de fertilização ou plantas irrigadas, uma vez que é mais fácil de trabalhar com irrigação nesse sistema, né? Que você pode utilizar cercas para colocar os aspersores e assim irrigar um pasto e outro e consequentemente fazer um manejo melhor, né? Então a gente tem essas possibilidades. Isso aqui foi uma informação que eu passei para vocês há um tempo nas aulas anteriores, que é referente ao consumo, o número de consumo médio de forragem por animal. Para que a gente possa utilizar aqui, então, no cálculo, a gente teve como referência aqui no número de cálculo de piquetes. O que eu vou fazer com vocês? Existe uma fórmula específica, algumas fórmulas de demanda, por exemplo, essa daqui, que é um tipo de dimensionamento, onde os animais entram com 90 centímetros e saem com 40. A gente teria que calcular quantos piquetes seriam, não falei, necessários, de acordo com essa demanda animal e qual que seria essa área. Só que isso aqui é uma questão um pouco mais complexa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar este dimensionamento aqui para amanhã. Vocês preparem com o papelzinho, com a caneta, com a calculadora para a gente fazer isso daqui juntos, tá? E falando para vocês o que precisa ser levado em consideração. Porque para isso daqui nós vamos dar essa informação aqui, que o consumo médio de forragem é mais ou menos 2% do peso vivo em matéria seca. Se o animal, então, ele tem 100 quilos, ele vai comer pelo menos 20 quilos. Então, desculpa, 2 quilos, né? 20 é 10 vezes. Então, é necessário que a gente possa procurar isso. Ou 7% em pasto, né? 7% do seu peso vivo. O bezerro, 3,5 quilos de matéria seca, que é equivalente a 12 quilos de pasto. A vaca, 9. Então, a vaca come, né, por uma quantidade maior de bezerros. Uma vaca come por mais ou menos 2 bezerros e meio. Então, tudo isso aqui, por isso que a gente não considera lá, quando a gente viu lá, unidade animal 450 quilos, nós não consideramos cabeça, nós consideramos unidade animal, para a gente poder fazer esse dimensionamento. Porque eu posso ter aí, ao invés de ter uma vaca, eu posso ter 2 animais, 2 bezerros.
Entendeu? Então, a gente pode levar isso daí em consideração. Então, isso aqui eu coloco amanhã para vocês, para que a gente possa, então, destrinchar isso daqui. Eu só quero falar para vocês que existem, onde eu levo em consideração a entrada, o meu tamanho da minha área, a quantidade de animais que eu vou ter e o peso médio desses animais, o consumo desses animais, acrescento a perda, a quantidade aqui, ó, de matéria seca que é produzida, né, por esse capim, que é de crescimento, e para mim saber quanto que ficará no final a quantidade que eu precisaria. Então, isso daí é bem ficção, para a gente poder conseguir produzir. E o que a gente precisa de ter como utilização aqui? E atenção que nós precisamos. Produção em pastagem. Olha para essa imagem. Como que está essa produção de pastagem aqui, né, num pasto? Então, olha também para essa produção, para este pasto. Como que está a produção em pasto? Vamos olhar para este pasto. Então, a gente vai observar, olha a diferença que nós temos. 1, 2, exemplo 3. De novo, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Primeira coisa que a gente tem que observar, escolha da variedade que você vai utilizar naquela área. Segundo, tipo de manejo que você está utilizando nessa área. Capacidade e necessidade alimentar desses animais. O tipo que eu estou trabalhando, corte, leite. Então, tudo isso influencia. Fertilidade do meu solo. Teor aí de compactação do meu solo. Então, isso tudo acaba influenciando. E tudo isso, quando você tem uma produção de pastagem, você está levando um processo de degradação do seu solo, degradação da sua pastagem. Olha, quando eu falei para vocês aqui de questão de pastagem exposta, de solo exposto ó, pela pastagem. Olha aqui, começa a ficar exposto. Determinados locais existem maior pisoteio, não consegue ter recuperação. Em contrapartida, quando você tem uma pastagem bem manejada, ela se torna mais produtiva, com a qualidade, valor produtivo maior, consequentemente maior consumo, com fertilidade corrigida e um manejo adequado dessas pastagens. Então, é uma diferença muito grande, né? Aqui eu falei para vocês sobre o que a gente precisa tomar esse cuidado. E esse cuidado, ele tem que ser visto aqui para que não chegamos nesse ponto, que é o que nós devemos monitorar, que seria a saída dos animais do pasto. Consequentemente, a altura do pasto, para que o animal ele não se alimente abaixo do ponto de crescimento, um ponto onde que essa planta ela vai ter capacidade para poder fazer rebrote. Então é necessário que a gente acompanhe a altura do pasto. Outro fator, condição das folhas, né? Isso também é importante. Como que essas folhas estão? Se eu deixei ali mais folhas amareladas e folhas mortas, isso acaba tendo um processo. Então aqui a gente tem a altura mínima para alguns animais. Tanzânia, Mombasa, 40, 50 centímetros. Braquiária brisanta, 30 centímetros. Braquiária decumbens, 20 centímetros. Udícula dictioneura, 15 centímetros. Tifton, 15 centímetros. Andropogon, 30 centímetros. Aqui nós temos um controle de utilização. Então, entrada dos animais com 90 centímetros, utilizando aqui então a régua de medição, respondendo já a pergunta do Render que ele tinha feito. Então, 90 centímetros animais entram, isso aqui no caso brisanta, e consequentemente os resíduos, os animais vão sair quando ele tiver com 30 centímetros. Então, só para a gente dar uma verificada. Então, olha aqui. Metas de altura para a entrada e saída dos animais em pasto manejado utilizando o sistema de pastejo rotativo. Então, aqui nós temos as plantas forrageiras: Mombasa, Tanzânia, elefante, marandu, charaés, tifton, cross. Então, nós temos aqui em centímetros a entrada. Mombasa, 90 centímetros, saída de 30 a 50 centímetros. Tanzânia, 70 centímetros, saída de 30 a 50 centímetros. Capim-elefante, entrada de 100 centímetros, saída de 40 a 50 centímetros. Então, cada um nós temos aqui
este processo de saída e entrada dos animais. Então, aqui, ó, 50 centímetros de resíduo pós-pastejo, 25 centímetros de resíduo pós-pastejo. Olha aqui, a diferença que você tem entre um e outro. Consequentemente, por exemplo, se esta variedade aqui, esse cultivar, é uma cultivar que necessita de ter 40 a 50 centímetros de resíduo, eu poderia chegar um pouquinho mais baixo. Mas olha, com 25 centímetros, o que vai acontecer? Eu vou não conseguir preencher essa área. E assim eu vou tendo aqueles pequenos problemas, porque pode ser que esse aqui ele tenha, o animal tenha se limitado do ponto de crescimento e tudo mais. Então, isso acaba sendo um processo de bastante dificuldade nos termos de verificar isso daqui. De poder, então, melhorar, né, este fator, este processo. Olha só para a gente ver aqui, ó, produção diária de leite, quilo de leite por vaca, em pastos de capim Mombasa, pastejados com diferentes alturas. Então, a gente tem o capim Mombasa, a altura dos animais, 90 centímetros, e aqui de 140. Só para a gente ver a questão de altura. Vamos olhar lá o Mombasa de novo? Ó. Mombasa, eu preciso de ter entrada de 90 e a saída de 30 centímetros. O que ele está me sugerindo aqui nessa pesquisa de 2007? A entrada com 90, que é o valor necessário, e uma entrada com valor, a altura superior à altura necessária, 140, 90, 120, 30, 50 centímetros a mais daquilo que é necessário. Então, nós temos aqui o mês de janeiro, fevereiro e uma média. Onde você vai com 90 centímetros, nós tivemos aqui 15,7 quilos de leite por vaca, em fevereiro 12,3, com a altura desejada. Numa média, eu tive aqui 14 litros por mês, né? Somando e dividindo por 2. Então, a média foi 14. Quando eu vou para os 140 centímetros, que é uma altura 50 centímetros acima daquela que é desejada, eu tenho aqui 12 centímetros em janeiro, 12 quilos de vaca por vaca litro de leite. E aqui em fevereiro eu tenho 9,5. Olha o tanto que caiu aqui de um mês para o outro. Aqui, se eu fosse levar em consideração, 15 caiu 3, aqui também caiu 3. Mas a média final é 10, 11, perdi 3 litros. Então, só por questão de altura do pasto, eu já perdi 3 litros. Então, só para a gente ver a necessidade de a gente também acertar o processo de altura e o processo também de saída desses animais, para que não haja, então, a questão de perda aí nesse valor. Eu já fiz essa pergunta para vocês uma vez, né? E eu volto com ela para encerrar a aula de hoje, que é: bom pasto é igual bom animal? O que você acha dessa frase, Dr. Kleber? Bom pasto é igual bom animal? Com certeza. Tem tudo a ver. Se eu tenho um animal nessa área e um animal nessa área, vai haver diferenças? Demais da conta. Quais? Bom, numa área que você tem uma grande quantidade de massa, igual até essas vacas leiteiras estão pastejando, ali o animal vai ganhar peso, vai desenvolver o que o produtor pretende desenvolver no animal, nessa área de pastejo adequado. Naquela área que o senhor mostrou a primeira, ali não tem quase nada para o animal comer, então não é uma área de pastejo adequada, isso, essa mesma. O animal pouco vai manter ali alguma coisa para ele sobreviver, mas não vai ter ganho de nada aí. Na segunda foto, muito menos, porque mostra que precisa de um bom preparo de solo, a pastagem está bem degradada, não tem quase nada para o animal comer. Nessas duas uma vai desenvolver um pouco menos e outra vai menos ainda. Naquela pastagem da primeira foto vai desenvolver bem. Dr. Bruno Ribeiro, obrigado, Kleber. Dr. Bruno Ribeiro. Sem contar que nessas últimas duas pastagens aí, o gado vai ficar andando demais procurando o melhor pastejo para ele se autossustentar e o leite também. Muito bem. Dr. Bruno Ribeiro.
Qual que é a sua colocação com isso? Bom pasto é igual bom animal? E, por exemplo, olhando isso daqui, que você sugeriria? Qual que seria a sua sugestão, por exemplo, se você fosse o técnico que fosse contratado para essa área aqui? Então, o cara estava vendo lá que estava havendo redução, por exemplo, da produção de leite. Qual que seria a sua sugestão aí para esse produtor? Vai primeiro arrancar os cupins, né? Que o cupim tá tomando conta da área. Depois mexer no pasto. Agora fugiu a resposta. E aí? Professor, naquele segundo, nesse outro que tem cupim, se jogar uma cama de frango, resolve? Sem o gado? Sem o animal, no caso. Rapaz, essa área aqui, o que você acha? Dean, o que você acha? O que seria a sua resposta? Eu acho que se tirar os cupim e jogar uma cama de frango, eu acho que dá uma levantada nesse pasto aí. Mas o que você faria aqui para você falar assim que você vai colocar, então, a aplicação de cama de frango? Como assim, se eu falo? Qual que seria, o que você levaria em consideração para você aplicar a cama de frango nessa área aqui? Ah, porque o mato ainda tá vivo, né? Já tem um pouco de verde aí. Eu acho que volta, não sei. Vou pegar um gancho para que outro aluno possa responder. Doutor Ronilson, o que você acha? Uai, professor, eu acho que solo aí, vê lá se tá meio ácido. Como que você viu que esse solo tá ácido? Sei lá, pela quantidade de cupim, pelo fato que há muito tempo tô vendo que não faz uns tratos culturais, que não faz uma reforma de pasto, uma adubação, nem nada aí, não joga um calcário, nem nada. Eu acho que o pH desse solo vai lá em cima. Gente, Na tá minha faltando uma opinião, informação. Pode falar. Na minha opinião, o que tinha que ser feito aí é meter um gradado na subsolagem, arrancar esses cupim tudinho daí, fazer uma reforma de pasto completa com uma análise de solo e fazer todo um tipo de como é que diz? De você faz num, como é que fala, pai? Tá, eu vou. Para arrumar isso aí, tem como? Como é que é? Fácil. Pera aí, Porque senão o produtor... vocês vão me perder. Clay, agora eu te falo, João Lucas. Clay, Agricultura de precisão. Boa noite, Rafael. boa noite. Seu Boa noite comentário. a todos. Bom, a primeira característica aí é que esse solo precisa de correção, né? Precisa fazer uma análise de solo e é preciso fazer todo um processo de recuperação do solo, para que possa ter um renovo dessa área. Pelo jeito, não tem banco de semente para poder aproveitar esse capim aí. E é necessário fazer o plantio novamente. Acho que é a única forma. Só a cama de frango vai dar uma realçada assim no capim que teve aí, mas não vai atingir o potencial necessário, na minha opinião. Muito bem. Natal, qual que é a sua opinião? Boa noite, professor. Boa noite. Primeiramente, eu concordando com o Clay, né? Porque eu acredito que primeira mão, fazer uma análise desse solo para depois entrar com um combate nesses cupins e ver qual é o tipo de correção necessária que o solo precisa para recuperar toda essa forragem, né? Então, Muito eu bem. concordo plenamente com o que o Clay disse. Alguém, olha, volta, deixa eu pegar, não sei se vocês conseguem ver o chat por aí, se vocês veem o chat ou se vocês não veem o chat. Eu estou tentando acessar ele aqui, mas acho que vai ser... aqui, achei. Não sei se vocês conseguem ver. Eu gostei muito da resposta aqui, que foi... Eu tinha visto ela, né, um pouquinho antes da
da fala de vocês ao vivo, eu tinha lido aqui o comentário do Hudson. O melhor a fazer nessa área mais degradada é análise de solo, preparo de solo e a escolha de um capim adequado. Uma questão que a gente precisa nessas áreas, independentemente seja essa, né? Essa ou essa, não é somente verificar, porque assim, eu posso falar assim que o cupim ele é um motivo de incidência de ser um solo mais fraco, um solo com teor mais ácido, porque isso é uma característica que esses cupins eles gostam. Então eu tenho vários cupins aqui, beleza? Entendi que há um indicativo de que essa área possui então um teor de solo mais ácido. Então, mas onde que eu vou confirmar isso? Na análise de solo. Eu preciso de uma análise de solo. E outra característica, por que a questão... Por isso que eu fui pegando a opinião de cada um, para a gente ver que as nossas diferenças elas vão complementando. Tem a opinião do Carlos Henrique, que ele colocou lá no chat, daqui a pouquinho a gente lê, e tudo mais, para a gente só alinhar isso daqui. Vocês não tinham percebido aqui a questão das sementes. Como que então eu vou ter um processo de rebrota, de renovação desse pasto, utilizando somente um processo? Outro, eu posso utilizar aqui a câmara de frango? Poderia. Eu daria uma realçada? Daria. Mas qual que é o estado que está o meu solo em termos de compactação? Porque se este solo está dessa forma aqui, possivelmente esse solo está compactado. Então, se eu fizer somente uma melhora química e não utilizar uma melhora física neste solo, realmente de utilizar fisicamente uma descompactação desse solo, de pouco vai adiantar, né, os benefícios que vão ser ocasionados dele em termos da fertilidade, por essa consideração. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, a gente poder verificar esses pequenos detalhes, né, em termos. Então, o que é o mais correto? É fazer uma análise criteriosa, tanto física, o físico eu estou falando somente de laboratório, mas visual e realmente compactação, para que a gente possa, então, estabelecer aí alguns desses benefícios, né, que pode, então, haver aí através desses animais. Bom?